Meu nome é Gabriela, sou estudante de enfermagem e vou falar sobre a escala de Glasgow e a de Haas. A escala de Glasgow, também conhecida como escala de coma de Glasgow, ela é uma ferramenta clínica utilizada para avaliar o estado de consciência de um paciente após um trauma cerebral ou em situações de comprometimento neurológico. Essa escala, ela oferece de maneira objetiva e quantitativa de medir a gravidade de uma lesão cerebral com base em 3 componentes principais: abertura dos olhos, resposta verbal e resposta motora. Recentemente, em 2018, houve uma atualização com a inclusão da resposta pupilar. Desde então, a escala de Glasgow ela é conhecida como escala de coma de Glasgow com resposta pupilar. Como funciona, essa escala? Eu vou fazer uma breve explicação a seguir. Então, a escala de Glasgow ela permite determinar o nível de consciência da pessoa através da observação do seu comportamento. Essa avaliação é através da sua reatividade perante a determinados estímulos, em que são observados 4 parâmetros: abertura ocular, reação motora, resposta verbal e resposta pupilar. A determinação da escala de Glasgow ela deve ser realizada em casos em que se desconfie de algum trauma crânioencefálico. A depender da situação, pode ser realizado cerca de 6 horas após o trauma, já que durante as primeiras horas, na maior parte dos casos, as pessoas são sedadas para serem entubadas ou para sentirem menos dor. Então, o que pode interferir na avaliação do nível de consciência. Cada um dos 4 componentes avaliados, abertura ocular, reação motora, resposta verbal e resposta pupilar, recebe uma pontuação, e a soma dessas pontuações resulta nessa pontuação total da escala de Glasgow. A abertura dos olhos é o primeiro componente avaliado. Ele mede a capacidade do paciente de abrir os olhos em resposta a estímulos. A pontuação varia de 1 a 4. 4 pontos. O paciente abre os olhos espontaneamente quando estimulado pela luz ambiente e som. 3 pontos. O paciente abre os olhos em resposta a estímulos verbais, como comandos verbais suaves. 2 pontos. O paciente abre os olhos em resposta a estímulos dolorosos, como uma leve pressão na unha. 1 ponto. O paciente não abre os olhos em resposta a estímulos verbais ou dolorosos. Segunda é a resposta verbal, que é o segundo componente que avalia a capacidade do paciente de responder verbalmente a estímulos. A pontuação varia de 1 a 5 e 5 pontos. O paciente é alerta e orientado, respondendo de maneira apropriada a perguntas e a comandos. 4 pontos. O paciente está confuso, mas ele responde de forma coerente a estímulos verbais. 3 pontos. O paciente emite respostas inadequadas e incoerentes. 2 pontos. O paciente emite apenas gemidos ou sons que você não consegue distinguir. E 1 ponto. O paciente não faz nenhuma resposta verbal. A próxima é a resposta motora, que é um componente que avalia a capacidade do paciente de se mover em respostas a estímulos motores. A pontuação é de 1 a 6. 6 pontos. O paciente ele executa os comandos motores simples, como apertar a mão ou levantar um dedo. 5 pontos. O paciente ele responde de forma localizada à dor, movendo-se de forma apropriada ao estímulo doloroso. 4 pontos. O paciente ele responde de forma flexora à dor, onde os membros superiores se flexionam em direção ao corpo. 3 pontos. O paciente ele responde de forma extensora à dor, onde os membros superiores se estendem e os membros inferiores se flexionam. E 2 pontos é quando o paciente ele exibe apenas movimentos de retirada à dor, afastando-se ao estímulo doloroso. E 1 ponto, o paciente ele não apresenta nenhuma resposta motora. A próxima é a resposta pupilar, que faz a avaliação da escala, normalmente levando em conta a resposta de abertura ocular, de fala e de movimentação, somando os pontos de acordo com a resposta. Após isso, faz-se a avaliação da reatividade pupilar com estímulo luminoso. Se ambas as pupilas estiverem fotorreagentes, não se altera o somatório da escala já feito pelos anteriores. Se somente uma das pupilas não estiver reagente, subtrai-se 1 ponto da escala. E se nenhuma das 2 pupilas estiverem reagentes, subtrai-se 2 pontos da escala. Assim, a não reação da pupila indica uma maior gravidade e o pior prognóstico. Já a escala de Haas,
Ela é uma ferramenta utilizada para avaliar o nível de sedação ou agitação de pacientes, especialmente em ambientes críticos. Essa escala ajuda na monitorização da resposta ao tratamento e na adequação da sedação em pacientes. Tem desenvolvido para identificar e classificar a agitação e intensidade de sedação em pacientes internados em UTIs. Ela é composta por um critério clínico que deve ser utilizado durante a avaliação do paciente, utilizada para definir o seu nível de alerta ou agitação, principalmente em pacientes com ventilação mecânica, para tentar prevenir sedação insuficiente ou excessiva. Como podemos observar, essa escala também realiza o enquadramento através de pontos. Então, de mais 4 pontos é um paciente agressivo, violento, mais 3 pontos é um paciente muito agitado, com uma conduta agressiva, como, por exemplo, remoção de tubos ou catéteres. Mais 2 pontos é movimentos sem coordenação. Mais 1 ponto é ansioso, mas sem movimentos agressivos. O 0, né, que é quando o paciente está tranquilo, está calmo. Menos 1 ponto é o paciente sonolento, que ele não está completamente em alerta, mas desperta de forma que tem abertura ocular, contato visual ao som, né, da voz. Menos 2 pontos é uma sedação leve, ele acorda rapidamente, faz contato visual. Menos 3 pontos, a sedação moderada, movimento ou abertura dos olhos ao som da voz, sem contato visual. Mais 4 pontos, sedação profunda, não responde ao som da voz, mas movimenta ou abre os olhos com algum estímulo. E menos 5 pontos, incapaz de ser despertado.